Então, dando continuidade à nossa série de funções psíquicas, hoje nós vamos falar então da linguagem e do pensamento. Então, o que é o pensamento, né? O pensamento é justamente esse ato mental que me permite elaborar, representar e interpretar uma determinada situação. Ou seja, nós pegamos situações que nós vemos, isso vem para né? É um ato mental, nós elaboramos aquele conteúdo e criamos uma representação para aquilo que nós podemos expressar, então, nos comunicarmos através de uma linguagem escrita ou falada, ou não, ou só aquele pensamento vai ficar armazenado na nossa memória. Quando que esse pensamento, então, nós vamos dizer que ele vai poder apresentar uma alteração? A alteração dele pode ser tanto na velocidade, quanto na forma ou no conteúdo, tá? Vamos pensar na forma. Como ele se apresenta, aquelas ideias repetitivas, é o que a gente vai chamar de prolixidade. Não é quando eu estou com uma ideia repetitiva, por causa de uma preocupação que eu tenho por algo real, né? Factual. Não, eu estou tendo uma ideia repetitiva que ela é supérflua, ela não tem um valor em si, assim, é algo que não muito relevante e eu fico com aquela ideia repetindo. Então isso é uma alteração do nosso pensamento no aspecto que a gente chama de forma, né? Ou então, assim, nós temos uma ideia e a gente não conclui aquela ideia, aquele raciocínio. Isso inclui também no conteúdo, né? Nós temos um raciocínio, tá numa sequência, ou não tem um encadeamento lógico, ou não tem uma conclusão. Porque o conteúdo ele vai falar da desagregação das ideias, né? Uma ideia não concatena com a outra, é um pensamento com uma ideia desagregada e às vezes o pensamento ambivalente, né? Contraditório, são alterações do nosso conteúdo do pensamento. E na velocidade nós temos ou uma lentidão, né? Parece que as ideias não chegam, as ideias não processam, não vêm, ou muito pensamento, uma coisa excessiva, né? O que é importante pensar? O pensamento, a natureza dele é sempre estar presente, ou seja, nós pensamos o tempo todo. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da natureza do pensamento, não tem nada de alteração nesse sentido. Ele não pode estar nem exagerado, nem ausente, nem com alterações, então, que eu falei da forma, do conteúdo ali, né? Não pode estar desagregado, ou seja, uma ideia não concatena com a outra, ou está se repetindo uma coisa que não é relevante, que ela fica como se fosse uma ideia ruminante, né? O pensamento, então, ele vai se expressar através da linguagem, porque a linguagem é a forma como nós nos comunicamos, seja através de uma escrita ou seja através da linguagem falada. Nós organizamos uma ideia, então eu tenho uma ideia que eu preparei para apresentar para vocês e eu estou organizando ela na minha cabeça e transmitindo para vocês, certo? Quando que nós vamos falar então de alterações na nossa linguagem? É aquilo que nós conhecemos como as dislexias, as afasias, ecolalia. A ecolalia, talvez não seja tão comum ou não conheçam como é essa palavra, é quando a pessoa repete a última palavra que ela escutou. Aí é uma alteração na nossa linguagem, né? Ela não está elaborando um raciocínio e expressando. Eu faço uma pergunta e ela me responde com a última palavra que eu falei. Você gosta de sorvete? Sorvete. Isso é uma ecolalia, só repete o final. A dislalia é algo que nós conhecemos, né? Uma alteração na troca das letras, na troca das palavras, muito comum nos quadrinhos, né? O Cebolinha tem uma dislalia, né? Ele troca o R, o L, né? A dislexia, que é a alteração, então, não conseguir fazer interpretação daquela representação que é um símbolo, que é a letra. Não existe a compreensão, então não consegue evocar, não consegue compreender aquilo que está sendo escrito e daí não consegue, então, transmitir
aquela escrita, né? Não consegue ler e não consegue escrever. E o mutismo, então, né? A pessoa não fala. Todas essas alterações, já referi antes, vou voltar a dizer, tem situações que são provenientes de questões degenerativas, né? Do nosso organismo, e tem situações que podem ser sido provocadas por uma alteração por causa de um trauma, que nós passamos um trauma físico, um acidente, um AVC, alguma coisa que afetou, né, as nossas faculdades mentais e psíquicas, né, emocionais também. E também outra forma de a gente, assim, não, nós vamos dizer que é uma alteração, né? Ou eu estou tomando alguma medicação que vai causar alguma alteração nas minhas funções psíquicas, então aquilo é momentâneo, não é indicativo de um transtorno mental, é só uma coisa bem pontual, né? Ou eu tive uma noite mal de sono, não dormi, tive insônia, é normal, nós ficamos com uma lentidão de pensamento, uma dificuldade de compreensão e às vezes associar as ideias, né? Uma ideia associar na outra, a nossa linguagem às vezes fica truncada, e aí faz parte de uma situação que a gente viveu que trouxe momentaneamente aquela alteração na nossa função psíquica, certo? Então, ficamos por aqui hoje. Se você gostou, você se inscreva no meu canal, clique no sininho que você vai ser notificado a cada nova postagem de vídeo que eu fizer. Até mais!